tem uma relação de trabalho com a incerteza. Não exatamente harmoniosa, mas do tipo que funciona enquanto ninguém faz perguntas difíceis. Antes de qualquer decisão que importe, a Anitta abre uma folha de Excel, depois outra. Faz uma lista de prós e contras. E quando a lista não dá o resultado esperado, refaz a lista. Pesquisa, compara, consulta. Pede opiniões a pessoas que já vão dizer que ela já sabe. E quando tudo isso está feito e a decisão continua sem se fazer óbvia, começa outra vez. Mais metódica desta vez, com separadores. Às vezes, a decisão acaba por acontecer. Nessas alturas, a Anitta dorme bem durante 2 dias. No terceiro, começa a versão mental do replay. Aquela em que a decisão já foi tomada, mas o cérebro não recebeu o memorando e continua a correr o cenário alternativo em Full HD, da madrugada, com comentário incluído. Existe, porém, um tipo de pessoa que a Anitta observa com uma mistura de admiração e desconfiança saudável. Quem avança sem o Excel. Quem decide sem precisar de esgotar todas as hipóteses primeiro. Quem parece ter feito as pazes com o não saber de uma forma que a Anitta ainda não domina, ou talvez ainda não acredite ser completamente possível. A Anitta quer muito ser essa pessoa. Continua a investigar se ela existe de verdade. Por que é que nos custa tanto admitir que não sabemos? Tens resposta, Billy? Eu acho que nós temos aqui nesta equipa, ou como diria o Nuno Marco, um coletivo que eu gosto de chamar Eli Billy, Eli Lee, ou Acho que Ellie Biliana. Billy parece-me bem. Ellie Billy, Biliana. Ui, não, Biliana não, por favor. Acho que temos abordagens bastante, não diferentes, digamos mais complementares. Digamos que num saudável jogo de ténis, em que há pessoas aqui entre nós que se enquadram mais neste retrato pintado aqui pela nossa Anitta, e há outras entre nós, não vamos dizer nomes, que se calhar abraçam a dúvida com um pouco mais de facilidade. Não vou dizer nomes, mas eu. Não. Até agora ainda ninguém tinha adivinhado Ninguém tinha quem é reparado. que tem as folhas de Excel e os prós e Não, contras. ninguém tinha, mas pronto, olha, também não vamos dizer. Hum, eu acho que o facto de ter estudado artes, no caso design, me deu um traquejo ao nível do incerto e do subjetivo, porque eu lembro-me tantas vezes de pensar isto enquanto estava a fazer a faculdade, porque havia muitas pessoas estavam a fazer a faculdade ao mesmo tempo, mas outros cursos tinham aquela pausa ao final do semestre, depois tinham as frequências. Nós não tínhamos pausas, nós tínhamos trabalhos, aulas e frequências tudo ao mesmo tempo. Sendo que a maioria das nossas cadeiras era de teor muito subjetivo, portanto tínhamos a geometria descritiva, que é uma ciência exata, tudo o resto, não é? Ao nível da avaliação, tem ali um leque de possibilidades, nomeadamente, e o seu máximo expoente era toda a avaliação que era feita ao nível dos projetos de design e de tecnologias do design, porque normalmente os professores até juntavam essas duas cadeiras numa grande cadeira chamada projeto, em que nós tínhamos que fazer, lá está, projetos que respondiam a um determinado briefing, mas muitas vezes a avaliação era uma coisa muito pouco transparente e, sobretudo, muito subjetiva. E isso deu-me muito subjetiva e atrevo-me até a dizer muito contagiada pela simpatia ou falta de simpatia que os professores pudessem ter pelo aluno. Tá. E depois também acho que havia alunos que se calhar caíam mais na cena da moda, mais na trend que estava em vigor na época, e na altura os professores adoravam, por exemplo, pôr filetezinhos, não sei o quê, tipo coisas assim que tu ficavas, isto não está aqui a fazer absolutamente nada. Mas pronto, portanto, havia alguns que depois também se metiam por aí e tal,
e acabavam se calhar por ter mais sorte na avaliação. De alguma forma, esses 5 anos, porque nós ainda somos do tempo das licenciaturas de 5 anos, Sim. deram-me um conforto que eu não tinha pedido com a subjetividade e com o. Não sei muito bem explicar porquê, mas tive X nesta cadeira. Não sei muito bem explicar porquê, mas os professores não dão mais do que Y nesta cadeira. Não sei muito bem explicar porquê, mas não sei quê. E acontecia, e aconteceu várias vezes. Imagina, portanto, nós fazíamos o projeto com o nosso professor, mas depois a avaliação era com o nosso professor e às vezes com outros professores de fora. Sim. E os outros professores faziam toda uma análise do teu projeto que era diametralmente oposta daquela que o teu professor tinha feito. E às tantas tu ficavas, pronto, ok, então olha, porque está tudo bem. A ambiguidade vem desde cedo, não é? Ou te Ao adaptas. contrário do Ceteris Paribus do curso de Economia, que confesso encontrou muito terreno fértil na, na minha cabeça. Não é? Tudo o resto constante, se houver um choque petrolífero, sabemos o que é que vai acontecer. Neste momento não, ok? Portanto, eu sou mais adepta do Adam Smith, e de A Mão Invisível e acreditar que não dá para considerar a economia uma ciência exata. Longe disso. Mas eu ok? Gostava de te ler uma frase. Eu gostava que tu me comentasses. Este foi, afinal, o ponto de partida para nós trazermos à baila a relação da Anitta, as Anitas, com a incerteza. Que é, o lugar da incerteza não é um lugar de chegada, é um lugar de passagem que algumas pessoas aprendem a habitar. Isto soa-te familiar? Eu estava aqui com as roldanas todas em movimento. Estamos a falar do livro O Lugar da Incerteza da Patrícia Reis, certo? Bingo! Tchim, 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 tchim! É mesmo esse. Esse foi o livro que eu li imediatamente antes do que estou a ler agora e vou levantar ao ecrã o que eu estou a ler agora, só para dizer que É a Clara e o escolha do Sol, próximo, é a exato, escolha do próximo clube do livro da Anitta. Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro, e é o livro do próximo clube do livro da Anitta. E acho também muito interessante ao nível da questão da certeza e incerteza, Ah, boa. mas já lá vamos. Já temos data para o clube, é dia 18 de junho. Estão mais do que a tempo de ler o livro e de se juntarem a nós. Todas as informações estão em anitanotrabalho.com/clube-do-livro e mostro aqui, eu acho a capa É lindíssima. linda, é É linda tudo essa lindo. capa. É tudo lindo, mesmo a tipografia também está muito bem escolhida. As letras são um pouco pequenas para o estado dos meus olhos à noite, mas ainda dá para ler. E pronto, parece-me que a tradução, que é de Maria de Fátima Carmo, parece-me estar muito bem feita, mesmo. Ok. E é Cada vez muito mais bom. importante. É muito Ahm, bom ver boas traduções, sobretudo do inglês, não é? sim, Que vemos tantas traduções, enfim, mas questionáveis. mesmo de outros idiomas às vezes dói. Sim, mas Há esta é uma alguns livros excelente que, tradução. sim, Excelente ahm, tradução. Eu até, em princípio, até teria lido na versão inglesa, mas aqui um membro do clube, ou seja, a minha mãe comprou o livro e emprestou-me logo, portanto estou a ler. Pronto. Então, o livro da Patrícia Reis, que é o anterior e que eu já devolvi, portanto, já devolvi não, já reencaminhei para a próxima leitora, portanto não posso mostrar. O Lugar da Incerteza da Patrícia Reis. Eu gostei muito desse livro e houve momentos em que tive que parar. Eu não costumo sublinhar os livros quando é na edição eletrónica, aí sim.
mas como não sublinho, tirei fotografias e mandei à Ellie, porque houve frases ali que me chamaram, mexeram comigo de uma maneira muito espetacular. Eu acho que é muito interessante como é que a literatura, por vezes, toca em nervos que se calhar nós nem sequer sabíamos que tínhamos, não é? E achei isso muito interessante. E gostei muito. Há frases lá no livro, para além da Patrícia Reis escrever muito bem, achei que havia lá frases no livro mesmo assim certeiras. Como diria, era a Elis Regina que cantava o Tiro ao Álvaro. Pronto, mesmo ali na mousse do Álvaro. Um, a história em si, a história lê-se muito bem, acho que depois tem, enfim, umas coincidências que são eventualmente um bocadinho forçadas, mas vamos aceitá-las como possíveis, porque afinal de contas Portugal é uma ervilha e Lisboa é um T0, não é? Portanto, por que não, não é? Poderia acontecer. Um, mas o livro em si é muito interessante porque coloca um dilema ético no centro da história. História. E esse dilema É uma ético psiquiatra. é um hum, psiquiatra. um psiquiatra. hum, Muitas coisas ocorrem no consultório do psiquiatra e depois também tem a parte da vida pessoal do psiquiatra, a filha do psiquiatra, a ex-mulher do psiquiatra, não estou a dar spoiler nenhum, e é muito interessante ver como é que as diferentes personagens vivem, elas não olham de forma analítica, quer dizer, talvez o psiquiatra um bocadinho mais analítico, mas as outras pessoas não olham de uma forma analítica para o dilema ético, mas sim vivem-no. E, e é muito interessante pensar o que é certo, o que é errado, o que é altruísmo, o que não é altruísmo. E pronto, não fosse por mais nada, o livro é um prazer de ler. As palavras, bem, eu quase que também podia sublinhar as palavras difíceis e repeti-las para incorporar no meu vocabulário, porque adorei. E, e pronto, Ah, tinhas curiosamente, lido a Confidente, certo? É não, eu li a Desobediente, o Desobediente, ok, sim. a biografia da Maria Teresa Horta. É curioso, e agora há aqui uma coisa assim um bocadinho à parte. Portanto, não sei se já aqui falei dos encontros do Kafka na Meada que acontecem na Cidadela de Cascais. Vai acontecer mais um agora em maio, dia 16 de maio, que é uma interseção de Clube do Tricô e Clube do Livro. Do tricô e das manualidades, na verdade. Ah, E entretanto, nos dois encontros que já aconteceram, estava uma rapariga, uma moça, que traz uns contributos espetaculares. E ela depois deu-nos boleia para Lisboa e teve-me a dizer: Ah, não, estive a ler O Lugar de Incerteza da Patrícia Reis. É engraçado porque ela é minha colega no doutoramento. E eu acho, ai, que giro, ah pá, que máximo, tipo, estou a um grau de separação. É muito fixe. E fiquei com vontade, a ver se encontramos uma maneira de pedir um autógrafo. fazê-la ou de levá-la ao Kafka. Também podia ser. O Kafka na Meada tem um formato ao nível de clube do livro que é diferente do da Anitta. Enquanto que na Anitta nós lemos um livro e depois o discutimos, no Kafka na Meada eu normalmente proponho uma dinâmica em que peço às pessoas que levem, enfim, O títulos, livro não que estão a precisam ler. levar os livros, de um ou dois livros para discutirmos. Por sinal, o último foi um encontro de uma discussão mesmo muito, muito, muito interessante. E eu estou aqui a pensar, tipo, vale a pena falar disto aqui ou não? Vale a pena, mas acho que vale a pena no sentido, não especialmente do livro em questão, mas também ainda ao nível da incerteza, como é que o mesmo livro pode ser amado e odiado, que aconteceu isso com um dos livros mencionados por uma das participantes. Eu tinha pedido que pensassem num título que estivesse marcado, e então ela levou determinado título e ela estava a dizer porque é que tinha marcado, nós estávamos a falar assim em círculo,
E ela estava a dizer, e eu li esse livro, que foi um livro que me encanitou os nervos do princípio ao fim. E estava de género, tipo, a fazer, a respirar fundo, tipo, a respirar para dentro do saco de papel, sabes? No Para... judging, no judging. Ouvimos e não julgamos. Exato. E a pensar, realmente, realmente. E depois, tipo, rompi o silêncio. Quando chegou a minha vez, disse, olha, eu tenho que dizer, adorei ouvir a tua opinião, mas tenho que dizer que eu odiei o livro. Encanitou-me os nervos do princípio ao fim. Depois houve outra que disse, eu também odiei. E então foi muito engraçado, porque não se trata nem de falar mal do livro, nem das escolhas das pessoas, nem nada disso, mas é super interessante como é que o mesmo objeto acabou por provocar sentimentos tão diferentes nas Sim, pessoas. A mim acabou também por me marcar, mas pela negativa, não é? Por esta sensação de irritação absoluta com a autora. Mesmo, sim. eu estava com uns nervos com a autora, pronto. E pronto, e percebo que nem toda a gente tem a mesma leitura que eu. Portanto, esse sim podia-se chamar o lugar da incerteza, porque qual é a certeza? Será que vão gostar ou não? Enfim, já te aconteceu isso? Acontece-me várias vezes. Sinto mais isso com comportamentos, ok? E Elabora, por favor. há coisas que me tiram do sério, em que vai, e comparando, por exemplo, diretamente com o João, hum, não começo nem arrefeço, ok? Por exemplo, a desorganização, eh, ou a falta, algumas coisas que mexem e que eu fico, vou matar alguém, e que para ele, tipo, impávido e sereno. E há outras que é o reverso, né, em que ele fica transtornado e para mim é tipo. E o que eu vou encontrando de padrão, ou antes, o que eu vou identificando tem a ver com inseguranças ou com fragilidades minhas. Ou seja, quando eu mais reajo com irritação, é quando eu reconheço aquilo como falhas minhas também. Ou como medos. E então é interessante, às vezes fazermos essa análise. ahm, Porque ele se irrita com a desorganização dos miúdos, quando ele é absolutamente. Com a dele ele está ok. Mas é só quando o vê, se confronta com isso, certo? Quando é confrontado com esse, não é? Quando tenta ah, que os outros não é ser eu acho que aquilo mexe com coisas onde tu não estás propriamente à vontade com aquilo que tu és ou fazes ou tens. Então sinto essa reação mais presente. Tu estavas a falar do que era um gatilho para ti, o que era e o que é que isso significava, qual era a leitura que fazias. E eu pensei na famosa hashtag Tell me you're middle-aged without telling me you're middle-aged, porque eu acho que esta é uma descoberta, entre aspas, que nós fazemos quando chegamos à famosa meia-idade, em que já temos alguma maturidade e oxalá tenhamos ainda meia vida pela frente. E, e é curioso como é que os gatilhos são tão diferentes de pessoa para pessoa. Mas a explicação é essa. Para mim, continua um bocadinho no ar, porque é que, por exemplo, aquele livro, o tal livro de que estávamos a falar, é tão maravilhoso para uma série de pessoas e tão horrendo para uma série de pessoas. Nós ali chegámos a uma possível hipótese, que obviamente não testámos, mas que, dada aquela pequena amostra que tínhamos ali no encontro, batia certo com aquela amostra, que tem a ver com um tema de idade e geracional. Ok, E, e portanto, pessoas mais velhas viam
o comportamento das personagens e se calhar também alguns recursos narrativos da autora, como se calhar alguma imaturidade, alguma falta de experiência de vida. Eu acho que Ok. até estávamos a ser bastante generosas a dizer isto, mas pronto. Um, mas eu percebo que uma pessoa que tenha 24, 25, 26, 28, 29 anos leia de uma maneira completamente diferente de alguém que está ou nos 50 ou já passou os 50 ou que seja até inclusivamente mais velha. Porque, e voltando à questão da meia-idade e dos gatilhos e não sei o quê, a verdade é que eu sou a mesma e sou completamente diferente da pessoa que eu era há 20 anos atrás. E se calhar há 20 anos atrás eu tinha visto aquilo e achado assim a última Pepsi do deserto, e hoje já não é o caso. Não é exatamente a mesma coisa e não é o mesmo grau de amor barra aversão, mas, por exemplo, eu vi, não sei se te lembras, eu acho este filme maravilhoso, que é o Lost in Translation, da Sofia Coppola. É Ah, muito bom o filme. o filme é muito bom, a Scarlett E um par Johansson assim muito improvável, não é? é, Mas o é Bill tudo, Murray começou a fazer filmes bons a certa altura, se calhar com a experiência e com a maturidade. se calhar. E a Scarlett Johansson faz filmes bons, atrás de filmes bons, porque ela é muito boa e deve ter, pronto, deve ser muito bem acompanhada também. Mas a verdade é que a Sofia Coppola conta histórias, eu acho engraçado, conta histórias sobre nada, não é? É uma história sobre nada, não há um complô, não há, não é? Que no fundo são as histórias que eu gosto de ver. E lembro-me de ter ido ao cinema e de ver aquele filme e de ser um filme que me marcou imensamente. E agora, de o ter revisto há relativamente pouco tempo e de pensar, pá, que engraçado, isto marcou-me tanto. Continua a ser um bom filme, mas já não estou naquela etapa. Continua a ser um filme excelente, as atuações maravilhosas, tudo espetacular, mas eu já não estou naquela etapa. Portanto, eu não lhe sinto aversão nem nada que se pareça, não é? Como no caso do livro, em que a autora e a personagem me encanetaram os nervos do princípio ao fim. Mas digo-te que foi assim, do género, eu estava irritadíssima a ler o livro e a pensar: opa, estás a gozar, opa, estás a gozar, opa, estás a gozar. Sempre. Eu pensava, ah pá, não vai fazer, ah pá, estás a gozar, estás a gozar. E depois, tipo, acabei o livro e pensei, pronto, olha, eu se calhar não entendi. Até que vi a primeira recensão em que, pronto, já sei que vou contra a maré, mas eu odiei o livro. Ai, ok, finalmente estão a sentir em casa. E, e pronto, eu li várias coisas, há coisas com as quais concordo, outras com as quais não concordo especialmente, mas é engraçado ver como é que, no caso do Lost in Translation, é uma coisa completamente pacífica, não é? Mas hum, pronto, é sinal da passagem do tempo. No outro dia, outro sinal da passagem do tempo, não é? Tivemos o velório da mãe de um amigo. E então estávamos lá e uma das minhas amigas, estávamos a falar sobre aquela cena de não conseguirmos estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo, de Tell Me You're Middle-Aged Without Telling Me You're Middle-Aged, que também casa aqui com a incerteza, que é a incerteza de saber, será que eu vou conseguir sair de casa sem me esquecer de nada? Também é preciso. Será que eu vou conseguir entrar em casa sem me esquecer de fechar a porta? E digo, não vou dizer a quem é que aconteceu isto na sexta-feira passada, mas pronto. E estávamos a contar estas cenas assim, os momentos, nós dizíamos, momento de cidadão sénior, que eu acho que é, pronto, enfim, momento de cidadão de meia-idade. E uma amiga dizia, ah pá, realmente a idade usava outra palavra que eu não vou dizer aqui para a gente não pôr explicit no episódio. E eu pensei, pá, eu É disse, tramada. não. Diz. É tramada, é tramada. A idade é tramada. E eu dizia-lhe, ouve lá. Sim, porém, todas estas coisas naturais. E enquanto forem processos naturais, estamos nós bem. É sinal que estamos cá.
é bom, é sinal que estamos cá e isso é positivo. E então, isto para dizer que eu acho que com a idade, ou, ou abraçamos a incerteza como uma parte absolutamente normal da existência humana, ou então temos um problema muito sério de ansiedade e necessidade de controle. Sabes que quando. Esse é um ponto que me tem feito pensar. Com todo o contexto das últimas décadas, com o acelerar de, acelerar da incerteza, da volatilidade, mas também o facto de se tornar uma constante. Ou antes, não é se tornar, sempre foi uma constante, não é? Nós é que temos tendência a reduzir tudo a modelos e a fórmulas e tentar encontrar as explicações e aí vindo do mundo da economia isso é mais um feito profissional e depois também alimentado com a experiência na Procter, processos e campainhas a tocarem, portanto, ao longo do tempo depois, e principalmente com os filhos a nascerem e a sentir-me mais adulta, a incerteza, não é? Comecei a ter necessidade de abraçar, não é? De habitar a incerteza, que eu adorei a expressão, habitar a incerteza, quando a minha tendência natural seria tentar eliminá-la, ok? E daí esta de eleição por prós e contras e por análise e por assegurar que há uma base analítica forte de cada processo e de cada projeto, a nível pessoal, a nível profissional. Mas acho que há um conflito latente com, principalmente, o mundo corporativo, em que é um sinal de fraqueza tu assumires que não sabes ou que vai, hum, não tens a resposta naquele momento, que não sabes o que vai acontecer. E eu lembro-me particularmente de uma situação. E isto é algo que não é, tu vês no dia a dia, em que é muito raro alguém dizer numa reunião ou num, não sei. O expressar é, é sinónimo de fraqueza. Mas lembro-me particularmente de uma discussão acesa que tive. Estava a fazer uma apresentação num módulo das indústrias criativas, acho que com a PTEC, organizado pela PTEC e por Serralves, acho que era o polo das indústrias criativas cá. E devo dizer, não é mensurável. Nós não conseguimos saber qual é o resultado do investimento que nós fazemos em marca. Por mais que haja esta apetência para medir as vendas, os resultados das vendas, medir o número de o aumento de clientes, ou o aumento de seguidores, ou o número de likes, ou quer que valha, é wishful thinking, ok? Ainda hoje estava a ler um artigo uma entrevista do Mark Pritchard, que é o CMO da Procter, estava a dizer que finalmente sente que podemos estar próximos de conseguir atribuir valor, uma relação causal e valor, e medir o valor do investimento em marca. Porque há uma ferramenta, há um tema que é o Aquila, que está a ser desenvolvido, acho que mais ou menos há 2 anos que eu lembro-me de ter ido a Orlando à conferência o Masters of Marketing e se apresentar nessa conferência. E de ser absolutamente, estava todos os miúdos na audiência a dizer, mas não, porque nós sabemos exatamente o que gastamos em marketing digital e os resultados que isso tem. E o facto de gerar desconforto, eu que supostamente era a pessoa que estava a dizer-lhes, não é? Que estava a explicar o que é que era, o que é que
poderiam esperar ou que deveriam fazer e de causar-lhes desconforto, eu dizer, não tens forma de medir o impacto, de calcular o valor. Isto é muito subjetivo e haverá sempre um jogo de persuasão e de autoconvencimento ou de manipulação, não é? De usar a estatística a teu favor, de usar os dados a teu favor para justificares, para conseguires apresentar um caso bonito. Sendo sinceros, não há. É um território absolutamente incerto, inseguro. Há coisas que estão provadas, que têm resultado no longo prazo, mas tu não consegues ter dados, não é, que te digam, vou fazer isto, vai ter este resultado ou teve este resultado. E eu acho que o conflito está aí entre, à medida que vou abraçando a incerteza, vou aprendendo a habitar na incerteza e vemos que isso é a norma, mas continuar a sentir essa resistência e essa conotação negativa por parte de pares ou não é, de outras pessoas num ambiente de empresarial, de economia, projeto, quer que seja. Eu acho que aquilo que tu descreves, essa dificuldade em aceitar que existe ambiguidade e incerteza e que admitir que poderás não ter uma resposta ou não saber a resposta de alguma coisa, é uma maneira muito masculina de trabalhar e de estar presente no mundo e de fazer negócios. Porque são aos pontapés os exemplos de homens que falam de maneira muito certa, muito assertiva e dão uma resposta e depois vai-se ver e a resposta está errada. Mas como falaram de maneira muito assertiva, as pessoas acharam, sim senhor, esta pessoa sabe. E depois temos a nossa Jacinda, não é? Que tinha aquela presença e que tem aquela presença de o mundo é como é e tal, e há coisas que não são preto ou branco, há coisas que não têm uma resposta exata e que ao mesmo tempo tomou grandes decisões e implementou-as de uma maneira muito rápida, nomeadamente, não sei se te recordas, na altura em que houve um atentado, penso que perto de uma mesquita, e Sim, foi quase logo no início do mandato dela. do mandato dela. Eu isso não me recordo, mas sei que eles imediatamente traçaram um plano para receber a entrega voluntária de armas que estivessem com a população e apertaram a legislação de forma a que abaixar a probabilidade de incidentes desses. E eu acho que nós próprias mulheres sofremos um enviesamento em relação à maneira de estar no mundo, de trabalhar, de fazer negócios. Temos esse enviesamento masculino. Nós estamos rodeadas de um ambiente masculino que nos diz que não ter uma resposta é mau, é vulnerável, mas honestamente, quantas respostas é que nós temos? Nós temos algumas, não é? Das nossas áreas de estudo, das nossas áreas de especialidade, mas não temos todas. E é, se calhar, irrealista pensar que alguém tem todas as respostas. A verdade é que já no nosso tempo também se faziam testes de consulta, porque o objetivo era perceber se tu conseguias relacionar temas e não se sabias debitar factos e números. E eu acho que nós precisamos, e nós mulheres também precisamos desconstruir essa maneira masculina de viver o mundo e de estar e de nos apresentarmos e de assumir que nós não trabalhamos assim. E não é se calhar por, vou generalizar, não é? Não é se calhar por dizer que não sabemos algo, mas vamos estudar, ou não é se calhar por falar de uma maneira menos assertiva, com uma voz mais baixa, como falava a nossa querida Jacinda, que temos menos visão ou que temos menos capacidade de liderança. Então, é natural que exista este enviesamento de género, porque até o momento a história foi escrita por homens, com homens, não é? Não são sempre, há exceções, mas
tudo o que é feminino é relegado para. E estou a exagerar, estou a generalizar, mas, por exemplo, a questão da história doméstica, isso é praticamente uma disciplina não académica, porque, enfim, não é? E as mulheres eram relegadas para o plano doméstico com poucas hipóteses de saírem. A nossa amiga Virginia Woolf falava também muitas vezes disso, não é? Portanto, uma mulher que não tivesse um rendimento próprio, com muita dificuldade poderia fazer produção artística, cultural, não é? E, e portanto, esse enviesamento é mais do que real, é que é tão presente na nossa realidade que passa a ser invisível, inclusivamente. E nesse sentido, quero aqui recuperar também a leitura do Mulheres Invisíveis da Caroline Criado Pere. Ai, eu depois ponho nas show notes. Esse livro Pérez? é. Sim, creio que sim. Um, a newsletter dela também é muito boa. O livro é muito bom porque mostra coisas onde existe um viés de género, e que nós nem sequer imaginamos. E, e acho que vale muito a pena nós estarmos atentas e lermos, porque há muita coisa que é absolutamente invisível. E eu lia aquilo e pensava, não tinha ideia, não fazia ideia, como é que é possível? E é. E realmente é um mundo que está. Aqui há uns tempos eu acho que ela pôs no Instagram uma coisa qualquer. Não foi há muito tempo. E se não me engano, a editora era a Taschen. Portanto, uma editora, pá, de livros de muita qualidade, que tinha um atlas do corpo humano. E basicamente o corpo humano era só homens, não era diagramas, mas era só homens, 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 homens. E depois, tipo, na última página, no sistema reprodutivo feminino, aparecia uma mulher. Pronto, portanto, a mulher é uma variação, não é? Hum. Do dominante, que é o homem, e é uma variação Sabes que no eu que fiquei toca chocada. a Agora sistema estamos a. reprodutivo. Obviamente estamos a derivar, mas isso é qualquer episódio da Anitta. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Fiquei chocada quando ouvi umas médicas a falarem sobre o facto de não ser obrigatório. Aliás, só em 1992, depois podemos confirmar a data, mas creio que era 1992, é que começou a ser obrigatório incluir mulheres nos estudos clínicos, na investigação. Inclusivamente para medicamentos destinados a mulheres, os estudos eram feitos muitas vezes em homens. A autora fala nisso também. Pá, como? Isso não precisa de comentários. Mas acho que é o tema, e este tema leva-me muito ao livro que estou a ler, não é? Neste momento, mas que já estava a ler num dos últimos episódios, que vou lendo aos bocadinhos, que é o Alchemy do Rory Sutherland, em que ele diz isso explicitamente, que o mundo não recompensa consistentemente as melhores decisões. Recompensa o que é percepcionado como certo, não é? Aquela E, coisa de falar mais alto, voz mais assertiva. não é? E pune a incerteza em voz alta, não é? Mesmo quando é a resposta mais honesta. É a aparência de certeza. E eu lembro-me de alguém falar-te. Não é. É tornar o que fazes certo, não é? Fazer com que seja certo e não fazer o certo, não é? Tipo, não tens de esperar por estar certo, tens de fazer com que esteja certo. E é muito reflexo desta postura, desta filosofia de o que funciona, o que faz sentido é o que é percepcionado como certo. E no livro do Laurie Sutherland, ele fala da lógica como sendo algo que não faz sentido, que não pode ser o único sistema para se pensar
marcas, para se pensar negócios, para se pensar no geral, porque não é, a lógica é redutora. Falávamos no início, estamos a reduzir a modelos, estamos a reduzir a fórmulas, quando estamos a lidar essencialmente com emoções e com seres que são muitas das vezes irracionais. Mas, em contexto empresarial, as pessoas que fazem as perguntas consideradas estúpidas ou que dão as ideias que não são conforme, não é? Que questionam o status quo, são aquelas que são mais desconfortáveis ou vistas como mais incomodativas, porque esse culto da certeza, não é, as tenta eliminar, as sente como anticorpos e quer ver-se livre dessa incerteza do e se fôssemos testar algo, e se fôssemos fazer algo diferente? Quando, na verdade, depois vemos os casos de sucesso e muitas das vezes eles vêm destas tomadas de decisão, destas decisões que não são consideradas lógicas, não é? Que não são necessariamente o passo a seguir que se estava a pensar, não é? Essa é a camada humana que nós vamos tentando eliminar e está muito associada a esta incerteza que é tão natural na nossa espécie, não é? E é muito curioso e também paradoxal que, ao mesmo tempo que se cultiva isso, também se fala muito do pensar fora da caixa, não sei o que é fora da caixa, não é? Também há o culto do pensar Mas a fora da caixa é uma caixa. sandbox, já viste? Mesmo em contexto, mesmo em contexto, que é uma coisa gira, porque tu agora tens que já tens há algum tempo, chamadas sandboxes, que é onde fazes as coisas sem restrições, não é? Supostamente, ou fazes mais sem se experimentar, sem uma regulamentação ou sem a legislação a investir, mas elas estão chamadas sandboxes. É só para deixar aqui a nota. Enfim, bom, a conversa é como as cerejas, ou melhor, as conversas são como as cerejas. Nós partimos do lugar da incerteza da Anitta e da Patrícia Reis, fizemos uma viagem pelo Alchemy, pela Clara e o Sol. Não se esqueçam de vir ao nosso Clube do Livro e sabe-se lá onde é que esta conversa poderia ir se continuasse, porque poderia continuar indefinidamente. Não fossem, enfim, as obrigações próprias de pessoas que têm, enfim, outras obrigações, digamos. Outras obrigações. Outras E obrigações. prols aí em férias de Páscoa, E cenas. E por cenas. exemplo. Cenas e Cenas. coisas. Mas deixamos a pergunta, não é? Que é se não fosse lido como fraqueza, não é? O que é que nós estaríamos dispostos a admitir em voz alta que não sabemos? E com esta questão vos deixamos, convidamos-vos a deixar comentários na querida Anitta, no nosso site, em anitanotrabalho.com. Também nos podem encontrar no Instagram como Anita_no_trabalho. E onde mais, Eli Marise? No nosso grupo do WhatsApp do No Clube do WhatsApp Livro. do Clube do Livro. Pronto, Anitta na para se biblioteca. juntarem ao grupo do WhatsApp do Clube do Livro, ou se faz favor, vão lá, vão à página do Clube do Livro no nosso site, façam a vossa inscrição e a partir daí depois são incluídas no grupo de discussão para a próxima sessão que terá lugar no dia 18 de junho, às 21 horas, em formato online, e vamos falar sobre o livro Clara e o Sol, de Kazuo Ishiguro. Que mais? Recomendem imenso o nosso podcast a toda a gente. Nós, é curioso porque no outro dia mandei à Eli, aqui mais uma cereja, no outro dia mandei à Eli um screenshot do número de escutas, das estatísticas do nosso podcast e eu acho que ao nível de podcast nicho tem muitas escutas e é tudo graças a vocês, por isso por favor continuem a partilhar
a Anitta com as vossas pessoas, com toda a gente a quem possa interessar. E agora a Anitta, que assumiu a sua faceta bibliófila, gosta muito de olhar para a vida através do prisma dos livros. Portanto, juntem-se a nós, venham, conversem, comentem e interajam connosco. A Anitta vai só ali à biblioteca e já volta. O Anitta no trabalho é, nesta fase, um lugar para ensaiar ideias, perder certezas e sublinhar dúvidas existenciais ou só essenciais. Livro a livro, vai lendo a vida nas entrelinhas e tecendo ensaios sobre notas de rodapé e outras coisas importantes. Entre episódios, a Anitta continua por aí, menos omnipresente, mas sempre disponível para conversas que não cabem num episódio. Podem encontrá-la no Instagram em Anita_no_trabalho e em anitanotrabalho.com, onde a secção Querida Anitta continua aberta a cartas, perguntas, pensamentos inacabados ou outras ordens de desabafos. A Anitta no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e mentora de criatividade em airdesignstudio.com, e por Eliana Soares, brand strategist em linkedin.com/Eliana Soares. Até à próxima nota de rodapé. Até à próxima. Muitas leituras. E aqui, ao nível do PS, quero só dizer que desta vez não falei da minha mentora de negócios. Bem, há quantos episódios é que isto não acontecia? Vai falhar nas show notes. Não vai, porque agora já temos, mencionamos.